Fala aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O filme Dragon Ball Super Super Hero, muito aguardado pelos fãs, finalmente chegou. E ele trouxe muitas novidades pra gente, inclusive coisas que os fãs já queriam ver há muito tempo, como novas transformações e um bom destaque para personagens secundários da franquia. Mas e se eu dissesse que esse filme não pode ser considerado canônico? Ou, se ele for considerado canônico, ele abre um buraco ou um grande impasse na história de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z. Querem entender isso daí? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo! Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Pessoal, uma coisa que abre uma dúvida grande sobre Dragon Ball Super Super Hero é o momento da cronologia oficial da série em que esse filme vai se passar. E nós temos algumas opções a respeito disso. Essas opções são: logo após o filme do Broly, ficando entre os eventos do filme e o Arco Moro, após o Arco Moro, ficando entre o Arco Moro e o Arco Granola, ou após o Arco Granola, ficando entre o Arco Granola e o 28º Torneio de Artes Marciais, ou seja, o fim de Dragon Ball Z. São essas as opções que nós temos dentro da cronologia para esse filme acontecer. Mas em basicamente todas essas opções, esse filme cria algum problema que faz ele ser inviável com a história principal, podendo criar um grande buraco, ou seja, um furo de roteiro na obra, ou criar um grande impasse. Vamos destrinchar opção por opção e vocês vão entender melhor. Durante o marketing do filme, não me lembro se foi nos trailers ou por escrito, foi dito que Dragon Ball Super Super Hero é a sequência direta de Dragon Ball Super Broly. Ou seja, esse filme se passaria logo após os eventos do filme do Broly. E pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que foi o próprio Akira Toriyama que escreveu isso em uma nota sobre a produção. Mas independente de quem disse isso, a verdade é que foi dito. Essa afirmação até que faz sentido, já que a história de Super Hero foi criada durante a produção do filme do Broly, enquanto o Akira estava envolvido com a produção do projeto do filme. E também, nesse filme, Broly está treinando com Goku e Vegeta, algo que Goku comentou que eles poderiam fazer lá no final do filme do Broly. E se esse filme for a continuação direta do anterior, seria um bom gancho com o final do mesmo. Outra pista é que, pelo que já vazou pela internet, nesse filme eles usam muito como parâmetro de poder o Jiren, como o próprio Vegeta cita ele. E durante os eventos do filme do Broly, tirando o próprio Broly, o maior ícone de poder que eles tinham na época é o Jiren, já que aquele filme se passou após o Torneio do Poder. Se durante os eventos de Super Hero eles já tivessem conhecido o Moro, eles provavelmente citariam ele também. E foi algo que eu não vi acontecer até agora com o que já saiu do filme. Ou seja, olhando para o filme isoladamente, daria sim para dizer que ele é a sequência direta do filme do Broly. Isso se olharmos para as interações dos três Saiyajins, é claro. Então, resumindo, pode ser que a afirmação que foi feita durante a divulgação do filme seja verdadeira. Só que isso abre um problema gigantesco na continuação da franquia, já que se esse filme se passa logo depois do filme do Broly e ele se passa antes do Arco Moro, isso não faz sentido nenhum, já que no Arco Moro, Gohan e Piccolo não tinham novas transformações. Então, se esse filme se passa após o filme do Broly e antes do Arco Moro, isso causa um furo enorme na história. Mas beleza, se ignorarmos essa afirmação, ainda teríamos duas opções: o filme se passar após o Arco Moro ou após o Arco Granola.
Esse filme se passar após o arco Moro e antes do arco Granola também é complicado, já que no início do arco Granola nós vemos que Goku e Vegeta estavam treinando sozinhos com o Beerus e o Whis, e o Broly sequer foi citado. E em nenhum momento durante a luta contra Granola ou Gás, Goku e Vegeta mencionam ele. E a última opção é a que nós mais acreditávamos a princípio, que esse filme se passaria logo após o arco Granola, depois de um time skip. Essa seria a opção mais aceitável, mas tem um problema nisso também, e esse problema é o final de Dragon Ball Z. No final de Dragon Ball Z, antes do 28º torneio de artes marciais, onde Goku conhece Ubi, é dito que Goku ficou anos sem ver Vegeta e Bulma, isso porque ele estava sempre treinando. Ou seja, no final oficial de Dragon Ball, Goku e Vegeta, antes do 28º torneio de artes marciais, não se viam há anos, e isso simplesmente é jogado no lixo por Dragon Ball Super Super Hero, já que no filme os dois estão treinando juntos, e pela idade da Pan nesse filme, ele teria que se passar pouco tempo antes do 28º torneio, no máximo 1 ano. Isso significa que esse filme é uma incoerência com o final de Dragon Ball Z, que provavelmente precisaria ser rebutado, ou seja, precisaríamos jogar fora o final do mangá de Dragon Ball. E isso, com toda certeza, seria um grande impasse, porque teríamos que escolher entre Dragon Ball Super Super Hero ou o final do mangá de Dragon Ball. Então, resumindo, galera, Dragon Ball Super Super Hero é um problema em qualquer lugar da cronologia de Dragon Ball, principalmente se ele for mesmo colocado como sendo a continuação direta de Dragon Ball Super Broly. Entre todas as opções de encaixe nesse filme na cronologia, a menos pior, no meu ver, é colocar ele depois do arco Moro e antes do arco Granola, porque aí poderíamos dizer que Goku e Vegeta continuaram treinando no planeta do Bills depois da saída do Broly. E como o arco Granola não tem uma cronologia exata do seu início, meio e fim, eu acho que seria o mais perfeito para pôr esses eventos. Mas independente de como for, após esse filme, o final de Dragon Ball terá que ser refeito, e algumas coisas precisariam mudar nos eventos do 28º torneio. Mas para mim é o mais simples a se fazer. Se esse filme for mesmo uma sequência direta do filme do Broly, isso sim causaria um problema enorme no roteiro. E é óbvio que tem a opção que eu falei no início desse vídeo, de esse filme não ser considerado canônico, o que não seria uma novidade se tratando de Dragon Ball, já que a franquia já tem na sua história uns 20 filmes que não são canônicos. E é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, galera. Lembrando que até o momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, as informações que eu tenho são bem limitadas, ok? Ou seja, talvez saia alguma informação para esclarecer todos esses questionamentos que eu estou fazendo aqui. Mas e vocês? O que vocês acham disso tudo? Onde vocês acham que o filme Super Hero se encaixaria melhor na história canônica da franquia de Dragon Ball? Ele vai ser sequer canônico? Comentem aí as opiniões de vocês. Até a próxima, galera!